Olá, minha gente, tudo bom? Aqui é o professor Rinaldo e a gente vai começar mais uma aula do TV Escola Jaboatão, uma aula para os alunos de matemática do 8º ano do ensino fundamental. A aula de hoje é sobre a área dos triângulos, tá? E o objetivo da aula da gente de hoje é resolver e elaborar situações-problema envolvendo medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área em situações como determinar medida de terrenos. Então, o objetivo da gente é que você possa, ao final dessa aula, você esteja capaz de resolver, elaborar esse tipo de situação, tá? E a gente vai começar, falando um pouquinho sobre o triângulo, que é a figura geométrica que a gente vai estar estudando hoje. É justamente o triângulo e ele tem algumas características, que vocês conhecem já bem, mas é bom a gente sempre estar revisando, dando uma repassada sobre algumas coisas importantes, Então, o triângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados e por 3 ângulos. Ela é uma figura geométrica mais simples, das mais simples que existe, Tanto é que entre os polígonos ele é o que tem a menor quantidade de lados, Mas, apesar disso, ele foi alvo de inúmeros estudos no decorrer do desenvolvimento da matemática ao redor do mundo, Então, vários matemáticos, que inclusive ficaram para a história, já fizeram diversos estudos do triângulo, e ele tem sido bastante usado na questão da construção do ensino da matemática e do uso da matemática no nosso dia a dia. Hoje a gente vai estudar especificamente a área do triângulo, tá certo? E a área de qualquer figura geométrica, e acontece logicamente com o triângulo, ele é o espaço interno de qualquer figura, tá certo? Então é o espaço de dentro da figura. O espaço que está limitado pelos lados da figura, no caso de hoje, os lados do triângulo, E a área do triângulo ela pode calcular de diversas formas, ela pode ser calculada de várias maneiras, e utilizando conceitos, inclusive métodos diferentes. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar 2 maneiras diferentes de calcular a área do triângulo, certo? Existem mais de 2, mas a gente vai focar nas 2 que são talvez as 2 principais, mais utilizadas, inclusive, em atividades que a gente vai estar fazendo de matemática e que vocês vão estar encontrando em livro didático, em provas, em vestibulares. O ano que vem o pessoal do 8º ano já está fazendo o vestibular das escolas técnicas e vocês vão estar encontrando esse tipo de situação, tá? Então vamos lá. Primeiro é o cálculo da área do triângulo, que envolve os elementos do triângulo que a gente chama de base e de altura. A base é onde o triângulo está assentado, que no caso aí, nesse desenho que a gente está vendo, ele é representado pela letra B minúsculo. E a altura é como se fosse o tamanho do triângulo. Como a gente mede o tamanho de uma pessoa, a gente pode medir também o tamanho do triângulo que a gente chama de altura, que é representado pela letra H. Então, se a gente conhece esses 2 elementos do triângulo, se a gente conhece a base e se a gente conhece a altura do triângulo, então a gente pode calcular a área utilizando essa fórmula aí, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Então essa é uma das maneiras da gente calcular a área de um triângulo. Você sabendo quanto mede a base do triângulo, sabendo quanto mede a altura do triângulo, é só aplicar essa fórmula aí direta, Pega a base, multiplica pela altura e divide por 2, ok? A base é o que está aí embaixo, que representa pela letra B, e a altura representada lá pela letra H, certo? Então vamos ver um exemplo de como a gente pode usar diretamente essa fórmula, tá? Então, acompanha aí comigo. O triângulo a seguir, que é esse triângulo que está aí do lado, representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,00. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Então, vê bem, cada metro quadrado vai custar R$ 9,00. Então, a gente precisa saber qual é a área desse terreno em forma triangular para que a gente saiba quantos metros quadrados essa área tem, e a gente poder calcular a quantidade de impermeabilizante que a gente vai usar. Então, como é um triângulo, a gente vai usar uma das fórmulas, que é essa primeira que a gente está trabalhando, é a fórmula que diz que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se a gente observar lá no desenho, a base é onde o triângulo está assentado, então vai ser 15 metros,
E a altura é o tamanho do triângulo, né? Que a gente pode ver lá que a medida é 20 metros. Então o que é que a gente faz? A gente pega a fórmula da área, onde tem base a gente troca por 15, onde tem altura a gente troca por 20 e faz o cálculo. 15 vezes 20 dividido por 2. 15 vezes 20 é 300, 300 dividido por 2, 50 metros quadrados. Essa é a área desse triângulo, tá? Agora ele quer saber no problema qual é o valor que será gasto no procedimento. Aí, ora, se cada metro quadrado do impermeabilizante custa R$ 9,00 e eu tenho uma área de 150 metros quadrados, para eu saber quanto é que eu vou gastar com impermeabilizante, é só pegar 150 e multiplicar por 9. E eu vou chegar ao resultado de R$ 1.350. E aí essa é a resposta desse probleminha aí, tá? E uma das maneiras da gente calcular a área do triângulo, através da base e da altura. Existe uma outra maneira de a gente calcular a área de um triângulo, a gente sabendo apenas as medidas dos seus 3 lados. E a gente vai usar uma fórmula chamada fórmula de Heron. E a fórmula de Heron é essa aí. Ó. Ela, a princípio, assusta, mas quando a gente vai aplicar ela, a gente vê que não é tão difícil assim, né? Porque para calcular a área do triângulo a partir dos lados, a gente vai usar essa fórmula que é o semiperímetro, a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pela diferença entre o semiperímetro e cada lado do triângulo, tá? O A, B e C são os lados do triângulo na fórmula e o P é o semiperímetro, que é metade do perímetro. Essa fórmula foi desenvolvida por esse matemático aí, ele era geômetra e engenheiro grego, chamado Heron, né? Que ele ficou conhecido por inventar um mecanismo para provar a pressão do ar sobre corpos. E ficou para a história como sendo a primeira pessoa a construir um motor a vapor, que era chamado de Eolípila. Então vamos lá, vamos ver um exemplo de como é que a gente pode usar a fórmula do Heron para calcular a área de um triângulo. Então, ó, o exemplo aí, calcular a área de um triângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o semiperímetro, tá? Vocês já devem ter aprendido com certeza, desde o ensino fundamental 1, que perímetro é a soma dos lados. Semiperímetro é a metade da soma dos lados. Então é você só pegar os lados, somar ali, ó, 3 mais 4 mais 5, que vai dar 12, dividir por 2. Então o semiperímetro é 6 centímetros. E agora eu vou aplicar na fórmula, né? A fórmula vai ser o semiperímetro, que é 6, multiplicado pelo semiperímetro menos cada um dos lados. Ou seja, como um lado é 3, outro é 4, outro é 5, então fica 6 menos 3, 6 menos 4, 6 menos 5. E aí, ó, o primeiro parênteses vai dar 3, né? 6 menos 3 é 3, o segundo vai dar 2, o terceiro vai dar 1. E aí basta multiplicar esses números aí. 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 2 é 36, 36 vezes 1 é 36. Ou seja, a área desse triângulo vai ser a raiz quadrada de 36, tá? E a raiz quadrada de 36 é 6. Então a resposta é 6 centímetros quadrados. E aí dessa maneira a gente consegue calcular a área de um triângulo conhecendo a medida dos seus 3 lados, né? Através da fórmula de Heron, ok? E aí dessa forma a gente conseguiu ver 2 maneiras diferentes de calcular a área do triângulo, né? Uma usando a base e a altura, que é a fórmula base vezes altura dividido por 2, e a outra maneira é usando a medida dos lados, tá? E agora chegou a hora do desafio, né? Mais um desafio que a gente traz para você, que você deve tentar fazer e mostrar quando você estiver na aula presencial aí com seu professor, sua professora de matemática, tá? E o desafio aqui é uma aplicação direta da fórmula de Heron, né? Então ele traz aí, ó, calcule a área de um triângulo com lados medindo 12, 15 e 21, tá? Então, ele, como deu a medida dos lados, você vai ter que efetuar esse cálculo usando a fórmula de Heron, né? Então você não esquece. Primeiro você vai saber quanto é o perímetro desse triângulo, que é a soma dos lados. Aí você divide por 2, né? Porque na fórmula a gente usa o que a gente chama de semiperímetro, que é a metade da medida dos lados. E aí você aplica direto naquela fórmula que a gente apresentou para vocês, tá? Se você não conseguiu copiar a fórmula, mas não tem problema não. Você bota lá no YouTube e pode rever novamente essa aula no TV Escola Jaboatão. Então você pode ir no Google, colocar lá a fórmula de Heron, que ela vai estar aparecendo para você, tá?
A gente vai terminando essa aula, mas antes de terminar a aula, eu gostaria de deixar aqui um abraço para o meu amigo professor Jair, do Colégio Jabotão dos Guararapes, que junto com os alunos de lá, eles ganharam agora há pouco a medalha de ouro na Olimpíada Matemática, promovida pela Unicamp, tá? Então fica meus parabéns aí para Jair, para os alunos e para toda a equipe da escola do Colégio Jabotão dos Guararapes. Ok, minha gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula.